Todo mundo de pé, vamos orar então, fazer, né, como o moço lá estava falando, né? Pai amado e querido, nós te damos graças ao Senhor por esse momento, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa aula, por esse conhecimento, né, que nós temos por fé, nós confiamos que vem diretamente do teu coração. Que não sejamos nós a falar, mas o teu Espírito fale através de nós, que tenha toda a autoridade, né? Que use-nos, meu Pai, use-nos, para trazer a sua mensagem, falar aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça, meu Pai, e que seja bem plantado essa semente, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o assunto que eu fui encarregado de falar, fala sobre autoridade espiritual. Todo o nosso curso, ele foi baseado nesse livrinho aqui, Autoridade Espiritual. Isso, foi escrito por quem? Por um japonês? Não, foi por um chinês, né? O Atmani, né? O Atmani. Eu sou fã do Atmani. Li, acho que praticamente, creio eu que li todos os livros dele já, sabe? Do Atmani. Diz que não importa o que você faça, você sempre vai encontrar um asiático que faça melhor do que você. Vocês sabiam? Você pode fazer o que for na vida, mas você vai encontrar sempre um cara lá da Ásia, né? Um oriental, que consegue fazer melhor do que você faz aquilo que você faz. Não é assim? Vai ficar todo cheio aqui. E o Atmani realmente ele é um mestre, né? Ele viveu os anos da vida dele. Ele nasceu no ano de 1903, e morreu em 1972 lá na China. Ele foi muito perseguido. Ele é um homem convertido, né? Um homem de Deus. Foi muito perseguido. Morreu na prisão. O Atmani. Mas ele deixou um legado para nós. Esse livro, ele foi escrito, não foi diretamente pelo Atmani. O Atmani dava as aulas, sabe? Os discípulos, né, iam anotando. Depois eles fizeram um ajuntamento, né, das anotações e fizeram o livro. Então o livro às vezes ele pode ser um pouco assim prolixo, repetitivo, né? Tem coisas que ele fala aqui e de repente fala lá de novo, né? É que não foi, que ele não sentou para escrever o livro, sabe? Ele foi organizado a partir das anotações dele. Mas é muito importante, é um assunto, sem dúvida nenhuma, né? É um assunto de nossos dias, que fala sobre autoridade espiritual, sabe? Vocês vão ver como que é importante ao longo da explanação que nós vamos fazendo aqui. Deixa eu abrir o... Bom, mas quando a gente vai começar a explicar alguma coisa, diz que desde os tempos do Aristóteles fazia a mesma coisa. É melhor a gente definir direitinho os termos, né? O que significa cada uma dessas palavras, especialmente as mais importantes, que a gente vai usar ao longo do curso, né? A primeira palavra importante é autoridade. O que é uma autoridade para vocês? Tem o direito. Isso. Ele tem o direito legal de decisão. Ele tem o direito de mandar, sabe? Então ele tem o direito de mandar. Então é uma autoridade, certo? Autoridade e poder é a mesma coisa? A palavra poder é a mesma coisa que autoridade? Não, não é. O que é poder? Não digo acima, mas poder é quando você tem força para impor uma decisão que você tomou. De alguma maneira você tem força. Ou força física, ou coação, sabe? Ou você compra, né? Dinheiro é poder, né? Você pode comprar aquela decisão, sabe? Que a pessoa faça aquilo que você quer, certo? Então é poder, certo? A gente vê frequentemente, às vezes, tem pessoas que têm muita autoridade e têm muito poder.
Qual que é a pessoa que vocês conhecem que tem toda a autoridade do universo e todo o poder do universo? É Deus. 100% um, 100% o outro. É o Senhor, né? Agora tem outras pessoas que têm muita autoridade, mas praticamente não têm poder nenhum. Hã? O Bolsonaro? É. Bom, pelo menos ele vende essa imagem, né? É, isso ele fala toda hora, né? Pelo menos esse é o discurso dele. É. Mas vamos dar um exemplo menos polêmico assim, né? Imagina lá o Moisés, o nosso Moisés, que a Lucy falou bastante agora, né? O Moisés era uma pessoa que tinha muita autoridade, com certeza. Deus tinha dado toda a autoridade para ele. Mas ele tinha muito poder? Não, não tinha não. Ele não tinha quase poder, né? Entendeu? Nós vamos estudar as rebeliões que aconteceram lá com ele. O poder dele era pequenininho. Ele tinha autoridade, Deus tinha autorizado ele fazer tudo o que ele fez, certo? Mas o poder dele era pequenininho. Então, quando ele era confrontado, ele tinha que ficar quieto e deixar Deus agir, porque Deus tinha o poder para punir as pessoas que desautorizassem o Moisés, certo? Com relação a, por exemplo, agora vamos dar o inverso, uma pessoa que tem muito poder, mas não tem autoridade. Imagina que você está sendo assaltado, né? Você trabalhou um mês inteiro, colocou o dinheiro do seu salário no bolso, chegou lá na frente, saiu na rua, saiu do banco, daí tem um sujeito que aponta uma arma para você e passa o dinheiro. Ele tem autoridade para pedir o seu dinheiro? Nenhuma. Mas ele tem poder? Com certeza, ele está com uma arma na mão, está te falando, ou você me dá o dinheiro, ou eu te dou, eu vou dar um tiro em você, sabe? Ele tem todo o poder naquele momento, né? Você fica coagido. Então você, a contragosto, você vai obedecer o que o assaltante está falando, se você tiver juízo, né? E vai dar o dinheiro para ele, sabe? Porque naquele momento o assaltante tem todo o poder, né? Certo? Entendeu? Então isso é muito importante a gente discernir a diferença que existe entre autoridade e poder. E com relação à autoridade espiritual, mesma coisa, sabe? Não tem diferença dessas outras, né? Todas as autoridades, na verdade, a gente vai aprender, todas elas, sem exceção, elas são derivadas de Deus, né? Isso é Deus que concede a cada uma delas, elas são autoridades porque Deus concedeu, certo? E agora uma outra coisa importante com relação à autoridade, a gente vai frisar muito com relação ao curso, que tirando Deus, todos nós, todas as pessoas que têm algum tipo de autoridade, elas têm que responder a alguém acima. Certo? Para você mandar em alguém que está abaixo, para você ter autoridade em alguém que está abaixo, você tem que ter alguém acima de você. Se uma pessoa, ela manda em quem está em uma posição assim abaixo dela, mas não tem ninguém para controlar ela, será que vai acabar bem isso daí? Não acaba. Sabe? Tem uma historinha que eu me lembro que é mais ou menos assim, né? Imagina um menininho, 10 anos mais ou menos, né? Que ele está andando na rua e de repente ele vê o seu pai com uma mulher que não é a mãe dele. Certo? O pai lá todo empolgadão, né? Passeando com aquela senhora que não é a mãe dele. Daí ele chega, ele vê, o pai viu o que ele viu, né? Quando ele chega em casa, ele fala assim, eu vou contar para a mãe. Daí o pai fala, não menino, o que você quer para não contar nada para sua mãe, né? Daí ele começa a fazer as exigências, né? Entendeu? O pai que tinha autoridade, naquele momento, o que aconteceu? Perdeu. O guri começa a fazer chantagem, certo? Entendeu? E ele passa a ser o quê? Aquele que manda na casa, ele tem todo o poder dentro da casa, certo? Ele que faz, acontece, tudo que ele quer, né? Vai acontecer dentro daquela casa. Ele vai ser o quê? Um ditador. Aquela família vai terminar bem? Só tem um jeito do pai resolver aquela situação. Qual que é? Isso, tem que chegar para a mulher dele e falar, querida, eu pequei. Pequei contra Deus, pequei contra você. Entendeu? Entendeu? E agora eu estou sendo coagido pelo nosso filho. Isso.
Então, é o único jeito dele pegar e sair dessa escravidão. Porque foi uma autoridade caída, uma autoridade que perdeu. Outra coisa que é importante, voltando à autoridade e poder. Quanto mais uma pessoa tem autoridade, menos ela vai usar o poder. Certo? Agora, uma autoridade que precisa usar muito poder para se manter, é porque ela não tem muita autoridade. Uma pessoa que precisa estar toda hora lembrando para os outros que ela é autoridade, é porque ela não é uma autoridade muito forte. Precisa estar lembrando, olha, eu tenho o direito de mandar em você. Será que ela é uma autoridade muito forte? Aquele pai que precisa lembrar para os filhos que os filhos têm que obedecer a ele? Ou será que tem mais autoridade um pai que só de olhar assim, olhou assim meio de lado para o filho já está fazendo o que o pai mandou ele fazer? Com certeza, né? A pessoa que tem bastante autoridade, ela não precisa ficar se impondo muito. Raramente ela vai ter que usar o poder para poder ser obedecido, ser seguido. Isso ficou bem claro para vocês? Isso é só uma préviazinha, né? Então, a autoridade espiritual. O trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade, certo? O trono de Deus, ele já é estabelecido sobre a autoridade, né? E Deus age a partir do seu trono. É o local de mando, né, de Deus, né? E o trono de Deus é estabelecido, como a gente falou sobre a autoridade, todas as coisas são criadas e mantidas pela autoridade de Deus. A autoridade de Deus representa o próprio Deus. Tudo que existe no universo, não só na Terra, mas tudo que existe no universo, ele está sob a autoridade de Deus. Deus criou, né? E Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todos os astros, sobre todos os objetos. Tudo funciona em todo o universo, sob a autoridade de Deus, sob o comando de Deus, sob a direção de Deus. Em todo o universo, somente Deus é autoridade. Na verdade é isso, só tem uma autoridade em todo o universo, que é Deus. Todo o universo, em qualquer parte do universo, Deus é a autoridade. Nada é maior, ninguém é maior do que Deus, né? E quando a gente fala sobre uma autoridade, por exemplo, aqui na Terra, por que a gente considera uma pessoa como autoridade? Por que um juiz tem autoridade? Por que o Bolsonaro tem autoridade? Por que um prefeito tem autoridade? Por que um pastor tem autoridade? Por que o pai tem autoridade? Por que a mãe tem autoridade? Então, de onde vem essa autoridade? Vem de Deus. Então, essas autoridades que estão aqui na Terra são autoridades delegadas, sabe? Eles recebem autoridade por causa de quem está acima, sabe? Por causa do Senhor. O Senhor delega a autoridade para essas pessoas que têm o poder, têm o direito de serem, né, obedecidos nisso ou naquilo, né? Então, toda e qualquer autoridade só é legítima se ela é derivada de Deus. Se alguém quiser ocupar um cargo na igreja, mas não foi designado pelo líder que está acima dele, é uma autoridade ilegítima. Certo? Então, Romanos 13:1. Esse capítulo 13 de Romanos é o capítulo básico que nós vamos usar durante todo o curso, sabe? Então nós vamos ler só o primeiro verso aqui, mas todo o capítulo é importante, né? Então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todas as autoridades, todas. Então, o indivíduo precisa ser convertido. Se ele tem uma posição de autoridade, vamos supor um juiz, certo? Ele é uma autoridade, certo? Mas é um juiz ateu. O fato de ele ser ateu, ele tem menos autoridade ou não? Não. Ele continua sendo autoridade e ele recebeu de Deus, mesmo que ele não reconheça nem o próprio Deus, sabe? Mas a gente tem que obedecê-lo naquilo que ele pode, né, nos mandar, né?
Então, em todo o universo, existem dois princípios, né, que regem todo o universo. Todo o universo é regido por dois princípios. Né? O princípio que nós estamos falando, de respeito à autoridade, né? E o princípio da rebeldia satânica. Sabe? O princípio de respeito à autoridade é representado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E da rebeldia satânica, é claro, é por Lúcifer, Satanás e tal, né? O Senhor Jesus, ele tem autoridade, mas e se caracteriza por quê? Porque o Senhor Jesus é humilde. Ele era, é e sempre será uma pessoa humilde, submisso ao Pai, submisso a Deus Pai, certo? E o que caracteriza a rebeldia satânica é o orgulho, a autoexaltação, sabe? Satanás se autoexalta, ele se coloca acima, né? Entendeu? Quando você vê alguém chegar num determinado local, fala assim: olha, eu sou o cara, eu sou a autoridade, eu sei mais do que todo mundo a respeito desse assunto. Se vocês quiserem saber alguma coisa a respeito disso, venha falar comigo, certo? Essa pessoa está manifestando orgulho, sabe? Está manifestando o princípio de Satanás, sabe? Bom, o respeito à autoridade se caracteriza pela obediência total à vontade de Deus e ignora por completo a sua própria vontade, né? O Senhor Jesus sempre falava que a comida dele era fazer a vontade do Pai, sabe? Ele estava aqui com um único objetivo, que era fazer a vontade do Pai. A rebeldia satânica, ela segue a sua própria vontade. Às vezes, quando o cara é bem, como a gente conhece vários políticos por aí que eles fazem, né? Eles fingem, né, que obedecem à vontade de Deus, sabe? Finge, sabe? Mas não obedece de verdade. É só uma coisa fingida, né? Então, o respeito à autoridade é o caminho de Jesus e a rebeldia é o caminho de Lúcifer, de Satanás, né? Entendeu? Então, o princípio do respeito à autoridade, né? Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, não usurpou o ser igual ao Pai. Jesus esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, morreu morte de cruz. Jesus abandonou a sua glória, Jesus foi honrado por a sua humildade e obediência. Deus Pai fez isso. Jesus recebeu um nome acima de todo nome e um trono sobre todo o universo. Quem que surgiu primeiro, o Pai ou o Filho? Deus Pai ou Deus Filho? Quem que é mais velho? Não é. Eles são eternos. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, todos eles são eternos. Certo? Entendeu? Então não teve alguém que surgiu primeiro, sabe? Da Trindade, eu estou falando da Trindade, dos três, né? Na Trindade não teve. Eles surgiram ao mesmo tempo. Ou, aliás, não surgiram, sempre existiram, né? Na verdade, falar surgir é errado, sabe? Eles sempre existiram, são eternos, né? Entendeu? Então, por que Jesus obedece e o Pai manda? Porque eles fizeram um acordo entre eles, como precisava para poder estabelecer um reino. Um reino tem que ter uma pessoa que manda e uma que obedece. Pelo menos um reino tem que ser composto de duas pessoas, uma que manda e uma que obedece. Para você formar um reino, começa pelo menos com duas, certo? Então eles fizeram um acordo que eles queriam fazer um reino perfeito, de perfeita obediência, sabe? Então Jesus, né, o Filho, assumiu o papel daquele que obedece, daquele que é submisso. Essa outra palavra importante, o que é submissão? Alguém tem uma missão, tem um propósito, tem um plano, certo? E o outro fala, eu vou te ajudar. Então ele fica submissão, certo? A mulher é submissa ao marido, ou pelo menos devia ser, né? Por quê? Porque o marido tem um projeto, ele tem uma missão, Deus. E a mulher, ajudadora idônea, ela fica em submissão, ela ajuda o marido a concretizar aquele propósito. E o marido está submisso ao Senhor Jesus, certo? E assim por diante, vai fazer essa escada, né? Que termina no Pai.
Entenderam então? Claro, nós vamos repetir muito isso. Daqui é só uma prévia. Humildade, né? Voltando lá, em Filipenses 2, de 7 a 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, formando-se semelhante de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a descrição do Senhor Jesus, sabe? O papel que ele assumiu na Trindade, sabe? E ele pegou e levou esse papel às últimas consequências, sabe? Com todo o sofrimento, ele concluiu todo o papel que ele se propôs. E o princípio da rebeldia satânica, o princípio de Lúcifer, o princípio de Satanás, né? É o oposto. Lúcifer, não sendo Deus, Lúcifer foi um ser criado, como nós, é um anjo, mas foi um ser criado. Assim como nós fomos seres criados, o Lúcifer também foi criado um dia. Lúcifer tem começo, sim, sabe? Ao contrário do Senhor Jesus, ao contrário do Pai, ao contrário do Espírito Santo, Lúcifer tem um começo. Ele não é eterno, ele teve um dia que ele foi criado. Mas ele, mesmo não sendo Deus, ele se colocou, arrogantemente, ele se colocou numa posição igual a Deus, né? Lúcifer, cheio de orgulho, se auto-intitulou Senhor, certo? Lúcifer se colocou acima de tudo e de todos e acima do próprio Deus. Lúcifer foi punido por sua alta exaltação, porque quis usurpar o trono de Deus. E por causa disso, né, ele foi castigado e foi lançado no mais profundo dos abismos, mais profundo abismo que pode existir. Vou fazer uma pergunta para vocês. Na Bíblia, qual que é o exemplo da mais antiga rebeldia que aconteceu na Bíblia? Não aquela que foi escrita primeiro, mas a mais antiga. Aquela que aconteceu, a rebeldia mais antiga, aquela que aconteceu primeiro de todas. A primeiro dos rebeldes, quem foi? Hã? Não foi Adão. Nem a Eva. Não sei se ela foi a segunda Eva, mas com certeza... Não foi a segunda, teve outros anjos. Foi Satanás, muito bem. Entendeu? Lúcifer foi o primeiro rebelde. O Lúcifer está em primeiro lugar dos rebeldes, embora não tenha sido escrito, né? Se a gente for pegar a palavra de Deus, os primeiros, né, em Gênesis, tal, né, capítulo 2, capítulo 3, e fala sobre a rebeldia de Eva, depois Adão e tal, né, com o pecado. Mas o primeiro rebelde, o primeiro foi Satanás, sabe? E não foi aqui na terra, foi lá no céu. A primeira história de rebeldia que aconteceu, a mais antiga de todas, não aconteceu na terra, aconteceu lá no céu. Foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus, sabe? E está aqui em Isaías 14, capítulo 14, versos 13 a 14, está escrito assim: E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, certo? Então, Lúcifer se via dessa maneira. Realmente, Lúcifer era um anjo especial, era um anjo de muita luz, né? De muito poder, era um querubim assim, né? Poderosíssimo, certo? Mas ele não era mais do que Deus. Ninguém é mais do que Deus, certo? Mas ele se colocou. E o que levou? Qual o sentimento no coração do Lúcifer? Claro que espírito não tem coração, né? Tem ou não tem? A gente fala coração só para poder comparar com a gente, né? Mas qual que é o sentimento dentro do Lúcifer que levou ele a cometer esse pecado? Orgulho. Muito bem. Qual que é o pecado mais perigoso que pode existir? Que Deus mais receia? Isso. E por que o orgulho é o mais perigoso? É o pai de todos os pecados. E por que é, Ismael? Tudo bem, concordo. Mas repare bem uma coisa, todos os pecados, quase todos os pecados, tirando o orgulho, eles são cometidos na carne.
O cara é glutão, né? Comilão, né? Ou ele é mulherengo, né? Adultério, fornicação, por aí afora, sabe? E por aí afora, todos os pecados são cometidos na carne. Mas o orgulho, ele não está na carne. Ele está na alma, está no espírito, certo? Quando você morre, todos os outros pecados, eles ficam aqui na terra. Se você é glutão, você chega lá no céu, você descobre que não tem tanta comida na geladeira, nem tem geladeira, né? Então, como é que você vai conseguir continuar sendo glutão lá no céu? Não tem. Quem é dependente químico descobre que lá não tem nenhuma droga lá no céu, né? Como é que o dependente químico vai conseguir ser dependente químico lá no céu? Não tem. Não tem bebida de álcool lá no céu, sabe? Não tem. Então, mesmo que você queira, você não tem como cometendo esse tipo de pecado lá no céu, certo? Mas você pode continuar sendo orgulhoso no céu? Pode ou não pode? Pode. O orgulho você pode levar para o céu, se você for para o céu, né? Claro, com certeza. O orgulhoso não vai para o céu, né? Já não vai para o céu. Mas por isso que Deus está de olho no orgulhoso, sabe? Ele nem vai para o céu, com certeza, né? Mas o orgulho é uma coisa que você pode levar na sua alma, no seu espírito. Que nem a morte, na verdade, e a consequente ressurreição depois, não tira o orgulho do orgulhoso. Bom, eu creio que sim, né? Entendeu? Eu creio que sim. Não. Aí porque ele aceitou. Claro, só o fato da pessoa se arrepender já indica que ela foi tomada por um espírito de humildade. Porque só uma pessoa humilde reconhece que está errada, reconhece que é pecadora, certo? Reconhece que precisa de Jesus, certo? Então ela deixa de ser arrogante, ela deixa de ser orgulhosa, só pelo fato de se arrepender e aceitar o Senhor Jesus, sabe? Confessar que é um pecador, sabe? Você acha que o orgulhoso confessa que é pecador? Isso, orgulhoso é assim, ó. Por exemplo, o marido orgulhoso. Isso, por exemplo, um marido orgulhoso, né? Acontece alguma coisa errada, ele fala, é minha mulher. Aí ainda cobra de Deus ainda, tá vendo aquela mulher que o Senhor me deu? Não é assim? E se bota a culpa, não, mas é culpa dela. Sempre tem um culpado. Ele nunca é culpado, o orgulhoso nunca é culpado de nada. Nunca aconteceu nada de errado na vida que foi culpa dele, né? Orgulho, sabe? Isso é orgulho. Nunca faz nada de errado. É culpa do governo. Só não fiz isso porque ou é o Bolsonaro agora, era o Lula de primeiro, né? Eles que me levaram para o mau caminho. Culpa do ministro do Supremo, agora a moda é o ministro do Supremo, né? Entendeu? Então é culpa dos ministros do Supremo, eles que estão fazendo isso, meu Deus do céu, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, tudo culpa deles, por isso que eu estou nessa situação difícil, certo? Então, para uma pessoa orgulhosa, ela nunca admite que ela fez bobagem, certo? Sempre é os outros que fizeram e ela está colhendo, né? Consequência do erro dos outros, né? É assim que funciona uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não consegue reconhecer que ela é a autora principal na vida dela, que Deus deu livre-arbítrio para ela poder escolher os seus caminhos, certo? E que no mundo, claro, com certeza, o Senhor Jesus não mentiu, nós temos aflições, nós passamos por provações, né? E quanto mais provações a gente passa, é um bom remédio, por incrível que pareça, é um bom remédio para curar esses pecados que a gente tem, curar orgulho, por exemplo, sabe? Para a gente deixar de ser orgulhoso. A gente passar por muita provação, acaba sendo uma bênção. Então a Covid é uma bênção? Sim, certo. Mas é verdade, vocês repararam que a Covid é uma... Não estou elogiando o vírus, mas ele acaba sendo democrático. Qualquer um pode morrer de Covid. Por mais que a pessoa tenha dinheiro no bolso, ela pode se complicar. Mesmo nos hospitais assim de ponta no Brasil, as pessoas morrem, né? Quando tem que complicar, complica, sabe? Por mais que a pessoa tenha dinheiro no bolso, ela pode se complicar por causa da Covid, certo? No começo da pandemia, o ano passado ainda, morreu o dono lá do Santander, sabe? O principal acionista lá do banco lá do Santander, né?
E depois que ele morreu, a filha deu um testemunho. Ela falou assim: meu pai era tão rico, mas tão rico, que ele podia ter comprado a fábrica de respiradores. Sabe, onde se fabricavam os respiradores. Mas, no entanto, ele morreu com falta de ar. Mesmo ele tendo todo o recurso, não conseguiu ficar vivo. Sabe, a doença acabou levando. Mas como a gente já falou antes, até esses dias atrás, lá naquela reunião de oração, eu vou repetir uma coisa, né? Tragédia não é nem morrer, tragédia é morrer sem Deus, certo? Porque se a gente morrer, a gente vai para o céu, vai ficar muito bem lá com Deus e tal, né? Entendeu? Mas tem que morrer na hora certa, do jeito certo. Ah, sim, voltando. Aquela questão de autoridade e poder, né? Outro exemplo que me vem à cabeça, que eu estava meditando, é sobre o suicídio, né? Entendeu? Uma pessoa, ela tem o direito de tirar a própria vida, ou a vida dos outros? Não. Ela tem autoridade para tirar a vida? Não. Mas ela tem o poder de tirar? Tem. Aí é outro exemplo, né? Que é zero de autoridade e tem um poder imenso. Todos nós podemos tirar tanto a nossa vida como a vida dos outros. Até que não é muito difícil, é relativamente fácil tirar a vida de alguém, sabe? Mas nós temos o poder de fazer isso, mas não temos autoridade. Nós não somos autorizados a fazer isso. Deus não dá essa autoridade para ninguém, tá? Bom, então, orgulho, fuja dele. Diz que o orgulho é como o mau hálito, né? Quem tem, não percebe que tem, só os outros. É assim? Fala, nossa, o fulano está com um mau hálito terrível, será que ele não percebe? Ele não percebe. Ele não sabe que tem. Mas todo mundo que ele chega perto percebe que ele tem. É horrível, né? Ficar assim, né? Entendeu? Então, orgulho é que nem mau hálito. E para Deus, então, é pior ainda. Causa repugnância no Senhor ele chegar perto de uma pessoa orgulhosa, sabe? Então não sejam orgulhosos, sejam como o Senhor Jesus é. E o Senhor Jesus é humilde, humilde e humilde. Então, autoridade espiritual. Se verdadeiramente quisermos servir a Deus, nunca podemos violar a questão da autoridade. Fala, eu sou servo do Senhor. Então, observe bem essa questão da autoridade, ela é muito importante. Desobedecer às autoridades ou rebelar-se contra as autoridades é seguir o princípio de Satanás. Você está fazendo aquilo que Satanás fez, certo? Muitos dos que se dizem cristãos pregam a palavra de Deus sobre espírito de rebeldia. Muita gente prega a palavra de Deus por orgulho. Fala, eu sou o melhor pregador do mundo. Olha, minha palavra tem poder, sabe? Falo bem, tenho uma dicção perfeita, consigo falar alto, né? Tenho carisma, as pessoas me ouvem, elas ficam impactadas por aquelas palavras que eu falo. Isso veio do coração de Deus? Orgulho, fogo estranho, não tem valor, certo? Elas podem ser tudo isso, mas elas não estão sobre a autoridade. Satanás, então, ele não teme as nossas palavras, mas ele teme a nossa submissão. Ele teme a nossa humildade, sabe? Ele teme como a gente se coloca debaixo, né, do mando de Cristo ou das autoridades que o Senhor colocou nessa terra. Quando nós somos obedientes, submissos às autoridades. Então, servir a Deus, tem muita gente que confunde as coisas. Servir a Deus não é sacrifícios, Deus não espera muito sacrifício da gente, sabe? Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Servir a Deus não é só negar o eu, o ego, essas coisas, eu nego meu eu ego, né? Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Servir a Deus não é nem fazer muitas obras. Teve um culto que foi muito impactante para mim, que falava sobre a mega igreja. A mega igreja é uma igreja monstruosa, sabe? Absurda, grande, vou construir uma igreja imensa para o meu Deus, né? Entendeu? Servir a Deus é fazer a vontade de Deus. Você tem que estar sempre com o teu ouvido espiritual, atento à voz do Espírito Santo, né? Para saber exatamente o que Deus quer que você faça, qual que é a vontade de Deus para a tua vida.
E muitas vezes é não fazer nada. Nós seres humanos somos muito assim, ativos, né? A gente quer fazer muita coisa dos tempos antigos, né? Mas era melhor sim, as coisas eram melhores. Era mais conservado o mundo quando a gente chegou, até porque naquele tempo o povo antigo não tinha tanta capacidade de destruição como os modernos estão tendo, né? Mas pelo menos, vocês têm que fazer a parte de vocês, sabe? E tenho lá um psicólogo lá que eu sou fã dele, o Jordan Peterson, né? É um canadense. Vocês já ouviram falar do Jordan Peterson? Não ouviram também. Acho que os meus heróis são diferentes de vocês, assim, sabe? Mas esse Jordan Peterson, ele escreveu um livro que fala sobre as 12 regras, né? E uma das regras que mais me chama a atenção, diz que falou que a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer tem que aprender a fazer a sua própria cama. Sabe? Todo dia quando você acorda de manhã, você tem que arrumar a sua cama. Você não esperar que os outros arrumem a sua cama, você tem que arrumar. O que ele quer dizer com isso? Se você quiser arrumar o mundo, você tem que começar a arrumar a sua casa primeiro, a sua vida. Não queira que o outro fique arrumado, você tem que começar a arrumar a sua vida. Você não vai dar conta de arrumar a vida dos outros, se você primeiro não começar a arrumar a sua própria vida. Sabe? Você tem que primeiro se acertar com Deus. Se você quiser levar a palavra de Deus para alguém, com chance de que essa pessoa alcance a eternidade, você entendeu? Você tem que pegar e resolver a sua própria vida. Será que eu estou bem convertido mesmo? Será que eu sou humilde como o Senhor Jesus é? Ou no nível que o Senhor Jesus espera de mim? Sabe? Será que eu estou caminhando segundo a vontade de Deus? Será que eu sou bem obediente à palavra de Deus? Sabe? Então primeiro arrume a sua casa, para depois você esperar que os outros arrumem a deles. Através do seu exemplo, através das suas palavras, através da autoridade que Deus deu para você. Sabe? Então Deus espera que você se arrume primeiro, para depois você ter chance dele usar você para você arrumar os outros. Certo? Isso é importante. Somente aqueles que se submetem à autoridade podem ser autoridades. Como é que uma pessoa que não respeita as autoridades, que não se submete à autoridade, orgulhoso, arrogante, sabe? Ela vai conseguir ser autoridade. Ela tem legitimidade? Ela tem o direito de ser autoridade? Não tem, é uma autoridade caída. Deus provavelmente deu autoridade para aquela pessoa, mas ela perdeu a legitimidade. Sabe? Porque ela é rebelde. Ela está fazendo as coisas para Deus sobre o princípio de Satanás. Ela não se submete às autoridades, a uma autoridade superior. Então, o segundo tópico, né? As autoridades estabelecidas por Deus. No universo, Deus é a fonte de toda a autoridade. Isso nós vamos repetir 1000 vezes. Certo? Isso é super importante, fundamental. Toda autoridade humana é estabelecida pelo Senhor. Aquelas autoridades que reconhecem isso e aquelas autoridades que não reconhecem isso também são estabelecidas pelo Senhor. Como tal, elas representam a autoridade de Deus, certo? Cada uma delas representa a autoridade de Deus. Se você encontra um guardinha de trânsito, certo? 1,50 m, um baixinho, tampinha, né? Assim, bem pequenininho, magrinho, pequenininho. E você é grandão, certo? E ele manda você fazer alguma coisa, você vai brigar com o guarda? Mas você não podia dar uns petelecos naquele baixinho arrogante, não? Não, você vai obedecer o baixinho arrogante lá. Porque ele é autoridade. E quem que colocou ele como guarda de trânsito? Deus. Em última instância, a autoridade que ele tem para te chamar a atenção veio de Deus. Certo? Você tem que obedecer. Obedecer porque ele, a figura daquela pessoa, ela tem algum jeito, assim, algum ar intimidatório, assim? Não. É porque você tem que ver Deus através dele. Você tem que ver que Deus está por trás dele.
Ele pode aparentemente não ser muita coisa, mas ele tem alguém muito poderoso que está dando respaldo por ele. Entendeu? Por isso que acontece isso. Há muitos anos atrás, a minha família passou por umas questões assim financeiras lá, essas coisas, né? Não foi muito bem. Eu era assim, jovem, bem jovem, né? Tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, né? E daí meu pai resolveu frequentar esses negócios de centro espírita, macumba, certo? Alguém já passou por essas situações? Meu pai, minha mãe, minha família lá, enfim, né? Para ver se resolvia a questão financeira. Pedi para os espíritos, né, para os demônios lá, né? Para ver se resolvia a questão financeira da minha família. E daí quando eu ia de férias, né, em casa lá, daí eles me levavam junto, sabe? Então, era interessante que aqueles espíritos lá, ou aquelas entidades, elas me respeitavam, sabe? Não mexiam comigo. Falava que não podia mexer comigo, sabe? Que não podia fazer nada comigo. E eu todo orgulhoso, falou, vai ver que é porque eu sou estudante de medicina, né? Olha, eu sou o cara, né? Eu entendo, eu sei dessas nuances aqui, desses misticismos, né? Eu entendo esses negócios, eu sei que tudo isso daí é bobagem, sabe? Por isso que eles me respeitam, né? Será que era por isso que eles me respeitavam? Não, é porque Deus, desde aquela época, tinha um propósito comigo. Com certeza Deus escalou, e está até hoje aqui, né? O meu anjo, né? Estava lá me guardando, me protegendo, não deixando que aqueles espíritos fizessem nada de errado comigo, mesmo quando eu ignorava isso, sabe? Já desde aquele tempo, hoje eu olho para trás e vejo retrospectivamente, por que eles me respeitavam? Não era por mim, de jeito maneira, era por causa de Deus, por causa do cuidado que Deus tinha comigo, certo? Então naquele tempo eu já era escolhido, eu não sabia disso, mas eu já era escolhido, sabe? Como vocês são, sabe? E Deus sempre cuida da gente. Mesmo quando a gente está passando por aquela situação que você acha que é muito difícil, muito complicada, aquela prova terrível, né? Mas Deus está cuidando de você. Ele nunca descuida, sabe? Então eu entrei, né, nesses ambientes assim que são, olha, barra pesada, horrível, sabe? É demônio para tudo quanto é lado. Mas nunca ninguém me prejudicou. Porque Deus sempre foi comigo, me guardou. Ele que me dava proteção, Ele que era a autoridade, né? Através dos seus anjos, né? Então, resolveu nada, aí que foi a falência mesmo. Você acha que demônio dá alguma coisa para alguém? Ele só tira, certo? Ele finge que dá com uma mão e tira com duas, certo? Se vocês forem fazer acordo com o diabo, vocês vão ficar sempre no prejuízo. Nunca façam isso. Não caiam nessa ilusão, sabe? Aí que ele terminou ele foi tão à falência que teve que vir aqui para Rondônia. Por isso que eu estou aqui hoje. Bom, pelo menos o diabo fez uma coisa de bom, né? Me trouxe para cá, né? Se não fosse pelo diabo, eu não estava hoje falando com vocês, sabe? Porque eu acabei vindo para cá, que minha família veio primeiro, depois eu vim posteriormente. Eu nem sabia onde que era Rondônia naquela época, né? Entendeu? Mas Deus sabia, e sabia que eu tinha que vir para cá para dar aula para vocês hoje. Olha como que Deus sabe das coisas, né? Ele consegue ver longe. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Isso. Então, Romanos 13:1, se lembra que nós já falamos dele, né? Agora vamos ler 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 13 e 14. Amém. Toda autoridade, mesmo aqueles que não são convertidos, eles têm um propósito, sabe? Eles existem, né, para nos guiar e para nos punir também quando nós andamos fora da linha, certo? A gente não pode temer as autoridades, a gente tem que obedecê-las, respeitá-las, né? Se submeter às autoridades, mas sem temor, certo? Sem temor, porque no fundo, todas elas são para nos fazerem o bem. É o propósito final delas, né? Então, há quem diga que só tem que prestar contas a Deus.
Não existe tal coisa. Fala assim, eu só tenho que respeitar Deus. Se Deus em pessoa chegar aqui e falar, Sérgio, faz isso, daí eu faço. Se for qualquer outra pessoa que não seja o próprio Deus, que vem aqui e me dê uma ordem direta para fazer alguma coisa, daí eu não faço. Porque acima de mim só tem Deus. Certo? Certo? Por que eu vou respeitar os outros homens se os outros homens são iguais a mim? Nós estamos tudo em igualdade. É errado. Nós temos que respeitar todas as autoridades que o Senhor Deus colocou nessa terra. Todas, todas, todas. Se rejeitarmos a autoridade de qualquer uma delas, nós, na verdade, estamos rejeitando o próprio Deus. Nós estamos desrespeitando o próprio Deus. Autoridades na igreja, então. Deus ordena que todos devem se submeter aos presbíteros, né, da igreja. Em 1 Pedro 5, né, de 1 a 5, sugere que a primazia decorre da idade cronológica. Mas em 1 Coríntios 16, de 15 a 16, esclarece que a idade espiritual é a mais importante. Entendeu? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Vamos ler o que está escrito? Amém. Nós temos que respeitar e reconhecer essas pessoas que Deus coloca sobre nós. Dentro da igreja, estão falando aqui especificamente, né? Então, como que essas pessoas que Deus escolheu, colocou, né, para cuidar de nós, né, que são autoridades sobre nós, mas em última instância, eles estão nos servindo, eles estão cuidando de nós, estão nos protegendo, estão nos ensinando, estão colocando nos caminhos corretos, né, para que a gente possa ter uma vida mais produtiva, sabe? Que a nossa vida realmente faça sentido no final, e que a gente, quando a gente for embora desse mundo, a gente não vai voltar para o céu de mãos vazias, certo? Mas escuta, e quando a gente morre, a gente leva alguma coisa? Não leva. Já falei para vocês que a gente pode levar o orgulho, não falei? Será que a gente pode levar mais alguma coisa além do orgulho? Pode, meu filho, pode. Pode. Essa história de dizer que a gente morre de mãos vazias não é verdade. O Ismael já sabe disso, já contei, mas eu vou contar para vocês também, né? Quando vocês têm um dinheiro na mão, Deus, vamos supor que Ele coloca até uma quantia considerável de dinheiro, né? Dinheiro, a gente já sabe que dinheiro é poder, certo? E vocês usam aquele dinheiro pensando no investimento nas coisas de Deus, para conquistar mais uma alma. Compra aquela pizza que a Lucy falou, leva na casa de alguém, compra uma cesta básica, leva na casa do outro, para aquela pessoa ter o coração mais aberto, para quando você for falar do amor de Deus, ela está mais receptiva, e essa pessoa vai, né, ela vai falar, puxa, se Deus já mandou fazer isso, trazer essa cesta básica quando eu estou passando fome, esse Deus deve ser bom, deve ser, né, Ele está preocupado comigo, Ele me ama, sabe? Entendeu? Daí aquela pessoa se converte, né, através claro, mérito do Espírito Santo, mas aquela pessoa, através de você, ela se converte. Quando você morrer e for para o céu, você vai sozinho? Não, você vai com a mão cheia. Hã? Isso mesmo. Muitas vezes vão na frente, outras vezes vão depois, mas com certeza o Senhor que sabe tudo, né? Ele que faz a nossa contabilidade espiritual. Você sabe que existe uma contabilidade espiritual? Existe. Quantas almas você já, através de você, o Senhor salvou? Eu não sei quantas que foi através de mim. Eu só sei que eu vou descobrir quando chegar no céu. Entendeu? Eu nunca cheguei a fazer essas contas, mas eu sei que Deus faz. Ele faz tudo. Ele calcula todas essas coisas. Você acha que alguma coisa passa desapercebido do que você fez nesse mundo? Pode passar desapercebido, você pode esquecer, mas Deus não vai esquecer dessas coisas. Sabe? Isso vai ser contado. Isso vai ser contado, faz parte do teu investimento. Isso. O que adianta? Sim, claro, com certeza. Mas com humildade, sem arrogância, certo? A gente tem que fazer isso com espírito de humildade. E daí vocês, quando chegarem no céu, vocês não vão chegar de mãos vazias, certo? Vocês vão chegar com a mão carregada.
É tão ruim a gente ir na casa de alguém e ir de mão vazia, não é? Ele convida a gente para uma refeição e tal, e a gente não leva nada, né? Entendeu? Chega lá de mão vazia. É bom a gente levar sempre alguma coisa. Se Deus nos convidou para morar num lugar tão maravilhoso que é o céu, e nós vamos chegar lá sem levar nada? De mãos vazias? Na casa do Senhor? Da pessoa mais importante de todo o universo, nós vamos chegar lá desrespeitosamente de mãos vazias? Não, a gente tem que levar. Tem que ir de mão cheia para o céu. Só que, por exemplo, eu estudei muita coisa que não vai ser usada no céu. Por exemplo, toda a medicina que eu estudei não vai valer nada, porque não tem nenhum doente lá, né? Será que alguém sofre do coração lá no céu? Lá alguém infarta no céu? Espírito não infarta, então? Vou ter que ter outra. Deus vai ter que me arrumar outro trabalho lá em cima, né? Que esse negócio de ser cardiologista vai ficar por aqui, esse meu estudo, né? Mas com certeza, eu acho que eu não vou ficar desocupado lá no céu, não, né? Isso. Nós temos um funcionário que ele está com mais de 70 anos, né, Luciano? O Luiz? 72. E ele foi aposentado e continuou trabalhando, né? Mas agora ele chegou numa idade tal, 72 anos, né, que ele mesmo não está aguentando muito, né? Então ele deu uma paradinha, pediu para a gente que agora ele queria parar mesmo, sabe? Então a gente deixou, acertou as contas dele lá, deixou. Mas foi uma semana só em casa. Ele não aguentou, sabe? Ele já está aparecendo lá, já querendo arrumar coisa para fazer já, sabe? Entendeu? Então a pessoa que é acostumada a trabalhar, eu acho que nem lá no céu ele não para de querer trabalhar, né? Ele vai querer estar fazendo alguma coisa, né? E Deus acho que não vai deixar essas pessoas assim, sem fazer nada, sabe? Ele vai ocupar você de alguma maneira, né? Então não vai ser também essa folga toda que a gente imagina, né? É só cantar o dia inteiro e tal, né? Eu acho que alguma coisa vai acontecer a mais lá. Pelo menos eu creio nisso, não está escrito em lugar nenhum. Tá? Isso é minha dedução pessoal, tá? Na família. Deus estabeleceu uma cadeia de autoridade na família. Primeiro o pai, depois a mãe e então os filhos. Isso. Então, primeiro, dentro de uma família, o primeiro que tem autoridade é o pai, certo? O segundo é a mãe. E depois vem os filhos. Tá certo isso? É assim que deve ser? Primeiro o pai, depois a mãe, depois os filhos. Olha que coisa interessante. Quando eu fui falar sobre autoridade espiritual, claro, fui vendo vídeos e mais vídeos de autoridade espiritual. E tem um pastor lá que me chamou a atenção uma coisa que eu li tantas vezes e nunca tinha prestado atenção direito. Está em Gênesis, no capítulo 7, no verso 7. Deixa eu ver. Gênesis 7, 7. Isso. Olha como é que foi a entrada do Noé na arca, segundo a minha versão aqui, eu vou ler para vocês. O Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Quem foi o primeiro que entrou na arca? E o segundo? E o terceiro? Não está um pouco fora de ordem? Está um pouco fora de ordem. Vamos ver o 8, Gênesis 8. Olha só o que aconteceu quando Noé teve que sair da arca, está no 15. Isso, 8:15, Gênesis 8:15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. O que Deus falou para o Noé fazer? Sai primeiro ele, depois a mulher, junto com ele a mulher dele, do lado dele, pelo jeito, né? A mulher dele. Depois os filhos e as mulheres dos filhos. Certo? Vamos um pouquinho para frente, no 18. Olha o que Noé fez de novo. Então saiu Noé e com eles os seus filhos. Sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Ele ouviu o que Deus falou? Não. E olha, Noé é um cara abençoado. Um cara íntegro, né? Um cara admirado pelo Senhor, que fez uma coisa fantástica, fazer aquela arca, né? E tal. Deus confiou nele para salvar o que prestava da humanidade naquele tempo.
Só eles. Então é por isso que hoje tem muitas mulheres que botam os filhos do lado dela sem ser o marido. Pois é. Olha, viu? Até o Noé da mancada? Muitas mulheres ficam acima do marido. É. Você veja só. É verdade. Tem muito caso assim, né? As mulheres colocam em ordem inversa, né? Fala que o filho é mais importante do que o próprio marido. É. Nessa casa, na minha casa, a mulher fala assim: na minha casa, primeiro os filhos, depois eu, claro, né? Eu, né, afinal de contas, sou a mãe, né? Entendeu? Depois dos filhos sou eu, depois o meu marido. Essa casa vai dar certo? Ela está seguindo aquilo que Deus ordenou? Não, vai ser um desastre. Vai dar tudo errado nessa casa, sabe? Daí fica mais complicado ainda, né? Mas entendeu? Segundo o pastor que eu estava vendo, que ele me chamou a atenção desse texto, que eu nunca tinha lido e relido, e eu nunca tinha prestado atenção nesse fato, sabe? Eu li tantas vezes nessa passagem, né? E eu nunca tinha prestado atenção nesse fato. Mas segundo ele, isso daqui foi o que gerou a rebelião do filho dele, o Cã, que nós vamos estudar daqui a pouco, né? Uma das coisas que foi a semente, né? Já que ele, o próprio Noé, já não estava sendo tão atento àquilo que Deus falava, o filho dele muito menos, né? Vamos lá, vamos ler Efésios, capítulo 5, verso 22 e 24, em submissão, certo? Submissão, tá? Não que a mulher não seja importante, não é isso, a mulher é super importante, com certeza, né? Mas ela, por esse acordo original, ela foi colocada nessa posição, como todos nós estamos submissos a Cristo, certo? Todos nós, cada um de nós, né? Está submisso a Cristo. Entendido, então? Os outros versos vocês vão ler com cuidado, mas eles falam praticamente as mesmas coisas, essa posição, né? Agora vamos para uma outra parte, que é exemplos, né? De rebeldia no Antigo Testamento. De pessoas que se comportaram, né, personagens bíblicos, que se comportaram seguindo aquilo que Satanás falou. Nós temos o reino de Deus, certo? Todo reino tem uma constituição? Todo reino tem uma constituição? O Brasil tem uma constituição? Tem. A Inglaterra tem a dele, os Estados Unidos têm a dele, né? E o reino de Deus também tem uma constituição. E a constituição é o quê? A palavra, isso, muito bem, isso mesmo. Então, se nós quisermos saber como que as coisas funcionam no reino de Deus, nós temos que estar muito atentos àquilo que está na palavra de Deus. É assim que funciona. Se nós quisermos ser obedientes, nós temos que estar atentos àquilo que Deus coloca. E especialmente para nós que somos cristãos, Novo Testamento, a gente tem que olhar para o Velho Testamento assim como exemplos de fatos que aconteceram, sabe? Claro que o Velho Testamento tem que ser lido com aquela chave que é Jesus, sabe? A gente tem que procurar olhar em cada passagem do Novo Testamento aonde que Jesus está ali, sabe? Entendeu? Mas esses exemplos que aconteceram no Velho Testamento, eles são muito importantes para conseguir compreender o Novo Testamento, né? E o primeiro de todos, assim, né, que a gente vai estudar, é justamente a queda de Adão e Eva, né? Que está no capítulo 2 e 3 do livro de Gênesis, né? Não precisa ler, né, agora, porque você já sabe de cor e salteado. Quem que não leu inúmeras vezes Gênesis 2 e 3? Com certeza. Então, resumindo, né? Deus criou Adão, tudo bem? Depois, Deus deu autoridade a Adão para governar a terra. Isso, foi na sequência. Mas colocou Adão submisso à sua autoridade. O Adão sempre, desde o começo, ele estava submisso à autoridade de Deus. Daí, Deus criou, a partir do Adão, ele criou a Eva, né? E colocou a Eva em submissão a Adão. Então, Deus, primeiro lá em cima, né? Depois o Adão e depois a Eva, né?
Só aquele que está debaixo de autoridade, ele pode ser autoridade. A única pessoa em todo o universo que não precisa de ninguém acima dele é só Deus. E Pai, e o Pai, Deus Pai. Certo? Que até o Filho, o nosso Senhor Jesus, está em submissão ao Pai. Tanto na antiga como na nova aliança, esta ordem de prioridade constitui a base da autoridade. Certo? Quem foi criado primeiro é a autoridade. Então quem foi criado primeiro, Adão ou Eva? Adão. Então ele é a autoridade. Quem foi salvo primeiro é a autoridade. Aí não importa muito a idade cronológica. Sabe? Se tem alguém que foi salvo primeiro, que confessou o Senhor Jesus primeiro, ele naturalmente ele já se torna autoridade àqueles que vêm depois. Às vezes o que confessou o Senhor Jesus tem 20 anos de idade, certo? E o outro, que veio posteriormente, tem 60, certo? Claro que você tem que tratar com respeito e tal, mas a autoridade é aquele que se converteu primeiro, aquele que aceitou o Senhor Jesus primeiro, certo? Essa escala vai se colocando naturalmente no nosso relacionamento dentro da igreja. A queda do homem se deve à desobediência à autoridade de Deus. Eva, então, ela desobedeceu duplamente. Primeiro, ela desobedeceu a Deus. E segundo, ela desobedeceu a Adão. Certo? Então a queda foi dupla, né? Adão, ele só estava um nível acima dele, que era o próprio Deus. Naquele momento, acima de Adão, estava só o próprio Deus, né? Então, quando começamos a seguir o Senhor, ficamos cheios de energia, muito ativos, mas bastante falhos em obediência. Com o caminhar, a maturidade espiritual aumenta a obediência e diminui a atividade. Daí você descobre que Deus não está querendo tanta coisa de você assim, sabe? Ele quer que você se aquiete e obedeça. Esteja atento à voz dele. Ele não quer que você faça tanta coisa. Ele não precisa de tanta coisa. Deus tem tudo, né? Mas ele está muito mais interessado no seu coração, na sua capacidade de obedecer. Entendeu? Ele está muito atento a isso, né? O quanto que você vai se tornar humilde como o Senhor Jesus é, submisso e obediente. É isso que ele quer formar em você. E quanto mais você vai caminhando, mais isso vai se tornando importante. Voltando ao anterior. Primeiro, a Eva pecou, certo? Depois o Adão pecou. Mas qual foi o pecado pior? Quem que pecou mais? Adão. Por que o pecado do Adão foi pior do que o da Eva? Porque ele tinha mais autoridade. Quem tem mais autoridade é mais cobrado, certo? Então a tua queda é pior quanto maior autoridade você tiver. Maior a queda, exato. É até fácil de entender, né? Quanto mais em cima você tiver, quando você cai, o tombo é maior. Se machuca mais. Entendeu? Então quem tem muita autoridade, quando cai, é um desastre. O trem rebenta mesmo, sabe? Porque você está alto. Você está lá em cima, sabe? Então o pecado de Eva, comparado de Adão, foi menor. Certo? Tanto é que as coisas aconteceram mesmo, não foi quando a Eva pecou, foi quando o Adão pecou. Ali que Deus se manifestou e cobrou. Então, muito trabalho que nós achamos que estamos fazendo para Deus pode estar sendo executado com a força do nosso ego, da nossa alma, da nossa capacidade, sabe? A gente às vezes é muito ativo, mas a gente na verdade não está fazendo nada que preste, sabe? Perante Deus, todo aquele trabalho, toda aquela função, toda aquela agitação, toda aquela correria, não está levando a nada. Porque a gente não está investindo no básico. A gente não está nem arrumando a nossa cama. A gente não está arrumando a nossa casa. A gente não está arrumando a nossa vida. E a gente está querendo arrumar a vida dos outros. Sabe? Para Deus isso não tem valor. Então, então, só tem valor as coisas para Deus quando a gente faz pela graça, pela força do Espírito Santo, pela força de Deus. Certo? E não tenho dúvida, Deus não vai aceitar nada que você faça com a força da tua alma.
por mais que você tenha feito coisas. Então, antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o que era certo ou errado para eles estava na mão de Deus, certo? E depois da queda, eles, como era a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a saber o que era certo, o que era errado. Então, antes da queda, o Adão, se queria saber se ele podia fazer alguma coisa, se aquilo era, se ele estava, né, ele tinha que fazer o quê? Tinha que perguntar para Deus: Senhor, faço ou não faço? Faço isso ou não faço? Dobro a esquerda ou dobro a direita? Né? Faço aquilo ou faço... Né? Então, tudo ele tinha que perguntar para Deus. Ele estava em constante comunhão com o Senhor. Então, o certo para ele é que o Deus aprovava. Errado para o Adão, antes da queda, né? É o que Deus desaprovava. Fala: não, Adão, isso você não faz. Não, Adão, isso você pode fazer. Continua, vai nesse caminho. Agora, quando eles comeram do fruto, então a alma foi liberta, entre aspas, né? A alma se tornou independente de Deus. E eles passaram a fazer: ah, isso é certo. Não vou fazer aquilo, aquilo é errado. Mas ele passou a decidir o que era certo, o que era errado. Entendeu? Ele adquiriu essa capacidade, sabe? E ele fez isso, e a Eva também fez, porque eles queriam fazer o quê? Qual que era o objetivo? Ser igual a Deus. Quem que queria ser igual a Deus mesmo? Satanás. Então não foi muito diferente. Foi a mesma origem, sabe? O mesmo pecado. E por influência do próprio Satanás, é claro, né? Eles aspiraram ser igual a Deus. Quiseram ser igual a Deus. Por isso que eles desobedeceram. Então, quando entramos em contato com a autoridade de Deus, entramos em contato com o próprio Deus, representado através daquela pessoa. Então, a obra de Deus se efetua basicamente por sua autoridade. Portanto, a primeira lição que um obreiro deve aprender é a obediência à autoridade. Isso é o básico do básico do básico do básico. A primeira coisa que tem que aprender: seja humilde e obediente. Sabe? Devemos reconhecer quem tem autoridade, saber que a mesma provém de Deus e obedecer, em respeito a Deus, né? Agora vamos lá, a rebeldia de Cã. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho do Cã já, né? Mas vamos voltar para ele. Vamos abrir esse texto importante. Está em Gênesis, um pouquinho na frente do que nós estávamos lendo. Nós vamos agora para o capítulo 9. Esse foi o primeiro escravo que se tem notícia que está na Bíblia. O primeiro escravo foi o Canaã, né, que era o neto de Noé, o filho do Cã, certo? Então tudo começou por ele. Então vamos recordar, vamos lá, vamos coisa por coisa, né? A gente já tinha visto que o Noé tinha pisado um pouco na bola, já quando ele voltou, que ele também não estava respeitando muito o princípio de autoridade. O filho dele, o Cã, né, ele agiu como muita gente age. Vocês já repararam como que muita gente fica torcendo para que a autoridade pega e erre em alguma coisa, faça alguma coisa errada para ele poder criticar? As pessoas não ficam torcendo? Olha, ele vai pisar na bola, ele vai pisar na bola. E quando ele pisar na bola e ele errar, o que aquela pessoa que tem espírito de rebeldia, que devia submissão àquela autoridade faz? Comemora, né? Comemora. Por quê? Porque ele acha que não precisa mais obedecer àquela autoridade. Já que ele errou, eu já me desobriguei de obedecer à autoridade. Certo? Beber vinho é errado? Não. Não tem nada na palavra de Deus que beber vinho é errado. Errado é o quê? Se embebedar. A pessoa que fica embriagado, esse está errado. Deus não fala que beber vinho moderadamente, um pouquinho, até Jesus bebeu, certo? É errado. O errado é ficar embriagado. Você perde consciência do que você faz. Você começa a fazer bobagem, sabe? Entendeu? Você fica nu, como aconteceu com Noé, na frente dos filhos, né? Perdeu o respeito, sabe? Que a roupa
representa a nossa dignidade, o nosso respeito. Quando a gente tira a roupa, a gente perde a dignidade, certo? Até os anjos do céu têm roupa, não tem? Eles não falam de uma túnica branca, perfeita, que os anjos vestem, sabe? Todo mundo que vê um anjo fala que ele está vestido com uma túnica dessas, né? Impecável, tal, essas coisas assim. Até os anjos têm uma roupa, e com certeza tem, porque eles têm dignidade. Sabe? Já! Oh, meu Deus, eu estava tão animado. Eu ia até mais tarde. Mas eu sei que, como eu estou vendo que acho que quase ninguém dormiu, ameaçaram, tal, né? Mas ninguém dormiu, já está... Tá bom. Então vamos lá. Todo mundo de pé, não acabou ainda não. Vamos orar, vamos nos despedir, né? É como se fosse um seriado, né? Domingo que vem tem mais. Nós vamos continuar as nossas histórias, né? Amém? Pai amado e querido, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Realmente o Senhor é muito bom. Nós sentimos isso, meu Pai, todos os dias, todos os momentos, através da nossa vida. E sentimos isso mais uma vez, porque pela Tua graça, Senhor, nós podemos concluir a aula de hoje, pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Sua sabedoria, meu Pai. Que toda a sabedoria que nós temos, na verdade é Tua. Ela vem do Senhor. E Pai, se alguma coisa que foi falada hoje não ficou bem entendida, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Seu Espírito, que mora no coração de cada um dos meus irmãos, meu Pai, Ele possa falar da maneira correta, de uma maneira clara, de uma maneira que possa ser plenamente entendida, meu Pai, e que todos possam desfrutar do Senhor, da Sua sabedoria, da Sua presença, do Seu poder. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos agradecidos. Amém? Que vocês tenham um domingo cheio da presença do Senhor. Amém.